Olá, muito boa noite. Hoje eu estou aqui com a professora Marlene. Vamos falar aqui de um livro, um lançamento, ela que é coautora de um livro. Vou passar para você primeiro aqui quem é a Marlene, tá? A professora Marlene, ela que é graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão, orientação e supervisão escolar, especialista em docência do ensino superior, especialista em psicopedagogia clínica institucional, estudante de mestrado pela Universidade Embra-Americana do Paraguai. Tem experiência aí como formação local do programa Formação de Professores Alfabetizadores, também com uma experiência vasta na área da educação, e a gente vai contar, ela vai contar a história dela aqui. E você vai aproveitar muito dessa história. Com certeza, muita gente vai se identificar, como eu já me identifiquei, no período em que eu estudei, né? Fiz parte desse período de estudo, e ela vai contar a história dela. História dela que está sendo contada também nesse livro. Um livro que nós vamos falar um pouco sobre ele agora, que é o projeto Professores que Inspiram, da editora Masalti. É isso mesmo? Marlene, seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Josué, boa noite ao público que nos assiste, boa noite a toda a família que está presente aí acompanhando, meus colegas de trabalho, boa noite a todas as pessoas que estão conectadas, né? Acompanhando um pouquinho dessa história. É um momento muito especial para mim, eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar, né, com toda a população de São Francisco do Guaporé, de Rondônia, do Brasil e do mundo, para dizer um pouquinho da nossa história, da educação, qual é o caminho que a gente tem percorrido até aqui, o que fez com que a gente também participasse desse projeto da editora Masalti, que muito me gratifica. Estou bastante feliz, né, com a contribuição da Leca, do Rodrigo, de estar me ajudando como meus mentores aí nessa produção, dessa escrita do livro. Bom, a Marlene, a gente vai entrar na história, Marlene, mas só para o pessoal mais familiarizar, hoje reside na cidade de São Francisco do Guaporé. Isso. E trabalha lá também na área da educação, né? Conta um pouco para nós. Atualmente eu estou diretora da minha escola municipal de ensino infantil e fundamental, Pereira e Cáceres. Um beijo para toda São Francisco do Guaporé, minha escola maravilhosa, meus alunos que amo de paixão. E eles, assim, tá sendo uma experiência muito gratificante para mim enquanto diretora. Estou lá junto com meus colegas, trilhando uns caminhos, né? Uhum. E contando com a participação da comunidade, dos alunos. E, assim, essa experiência está sendo muito rica para mim em relação à gestão escolar. Me identifico muito, estou gostando. E eu acredito que eu também posso estar contribuindo com o crescimento da educação do meu município, daquela forma que a gente está propondo lá junto com meus colegas de trabalho. Bom, Marlene, a gente, claro, primeiro eu gostaria de, assim como todos os nossos entrevistados, até entrar nessa história, você é natural de onde? Eu sou natural de Cáceres, estado de Mato Grosso. Mato Grosso. Pertinho de Rondônia, né? Mas me considero filha de Rondônia. Cheguei aqui já aos 6 anos de idade. Então, aqui cresci na região de Rolim de Moura. Me tornei jovem já aos 16 anos. Vim para São Francisco e estou em São Francisco até hoje. Então, assim, a minha juventude foi na minha cidade, São Francisco do Guaporé. Então, conheço São Francisco desde o começo, né? Faço parte daquela história. Uma história de crescimento junto com o meu município. E estou lá até hoje, compartilhando a minha vida com as pessoas que residem ali. Que maravilha. Gente, você pode comentar através das nossas lives. Depois, no final, a gente vai estar vendo alguns comentários que tiver, respondendo algumas perguntas que for possível, tá certo? Eu quero aqui já deixar o meu carinho todo especial a todos vocês que já estão nos assistindo, a todos os nossos telespectadores, né? Que está acompanhando uma história incrível. E o livro, ele aborda exatamente que experiência traz esse livro. Eu sei que você vai contar a sua, mas a sua dá a dimensão de parte desse livro.
qual que é o grande propósito desse livro, dessa proposta de professores que inspiram? Então, Josué, o livro em si é uma proposta muito rica da editora Masalt, e ele traz assim para a gente, no primeiro momento eu falei, o que eu vou colocar de interessante nesse livro que vai chamar a atenção dos meus leitores, das pessoas que vão interessar de ler esse livro. Então, eu acredito que todos nós temos uma história, né? E contar a minha história, minha trajetória enquanto profissional, a gente é uma vida toda, né? A educação, ela tem vários percursos, né? Independente de qualquer profissional que assume a função de ser professor. E eu falei assim, é a minha história que eu vou contar. Por que eu vou contar a minha história? Porque a minha história, ela é uma história desafiadora, ela é uma história que trouxe bastante altos e baixos, como, né, de muitos colegas também junto comigo, nesse mesmo barco, mas é uma história de superação também. Superação de limites, superação de estudos, perceber que a gente pode aprender, que a gente pode alcançar um outro universo, que a gente pode navegar no conhecimento, né, a partir das nossas buscas. Eu posso aprender isso. Eu posso aprender quando? Quando é parte desse meu interesse. E se eu for olhar as dificuldades, eu vou parar no meio do caminho. Mas aí, assim, durante todo esse percurso, a gente teve pessoas também que nos ajudaram, que ajudou a gente caminhar, transformar aquela realidade no que eu estou vivendo hoje. Bom, pelo que eu presenciei um pouco da sua história, você começou ainda no início, aqueles professores que eram convidados para fazer parte da inclusão, né? Tinha dificuldade de ter profissionais dessa área. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, do que vai estar no livro. Talvez não dê tempo contar tudo, né? A história, pode, porque né? é muito... Senão tem que ter um pouquinho, né? Um pouquinho de curiosidade ali, e, inclusive, as pessoas em breve vão poder adquirir o livro. Com certeza. E poder ouvir mais histórias que vão inspirar. A intenção dessa história é para não somente ficar para os professores, para os educadores, que se ficasse apenas para os educadores, já deixaria um grande legado esse livro, porque são histórias dignas de ser contadas para o mundo todo, né? E eu quero aproveitar aqui, sendo privilegiado, em você estar contando para a gente. O canal Rondônia por Dentro é justamente para contar o que há de melhor no estado de Rondônia, não o pior. Já tem muitos sites, tem muitos meios de comunicação que contam o que há de pior. Então, a gente quer o que há de melhor. E a sua história é fascinante. Eu queria compartilhar com esse público, que compartilha conosco um pouco desse sofrimento e como a chegada até aqui. Então, eu vou fazer um texto bem condensado para a gente, né? Porque a gente tem que deixar nas entrelinhas, algumas informações que os nossos leitores vão ter o prazer de degustar. Eu quero que todos que tenham acesso a ele possam se encontrar também nessa história, né? Possa se superar de alguma forma e dizer assim, no primeiro momento, qual é a minha experiência de educadora, minha experiência de professora, de profissional, né? Então, assim, como é que eu iniciei? O que me levou eu ser professora? Então, o sonho de ser professora é um sonho antigo, é um sonho de infância, sempre tive vontade de ser professora. E eu falei assim, eu quero ser uma pedagoga. Assim, quando eu passei a conhecer o mundo acadêmico, eu falei, é isso que eu quero para mim, né? E então, eu falei assim, eu vou começar como? Eu moro num lugar tão distante, sem oportunidade. E a minha história começou com o interesse da comunidade. A comunidade, hoje tudo se espera do poder público. Mas quando eu iniciei, a comunidade viu o interesse das crianças de precisar de uma sala de aula, né? E a comunidade se reuniu e procurou o poder público, falou, nós vamos fazer uma escola e a gente vai construir essa escola com aquilo que a gente tem aqui e vamos colocar nossas crianças para estudar. Ou seja, a iniciativa da própria comunidade, em construir, sem esperar do poder público. O poder público dava apenas o suporte, né? Sim, dá autorização, né? Depois, né? Assistência. Mas o primeiro passo partiu-se do interesse da comunidade.
E como eu sempre participei também dentro da minha igreja, eu frequento a igreja católica, e eu já participava. Qual o nome da comunidade lá? Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Comunidade Um beijo para Paróquia vocês. de São Francisco do Guaporé. Eita. De 85, tá? Atualmente a gente frequenta mais na cidade, mas assim, eu sou iniciante. O início é lá, né? A história está lá. Então, assim, eu já trabalhava de voluntária, como professora na alfabetização de adulto através da igreja. E eu sempre gostei de estar. Marlene, é importante, você citou um ponto, eu digo importante. Quando nós falamos de educação hoje, falamos apenas do poder público. Mas a educação, principalmente no Brasil, a gente vai falar no Brasil, ela iniciou com a Igreja Católica. Então, assim, todo José de Anchieta e tal, e outros, né? A gente destaca o José de Anchieta porque foi, eu diria, uma referência, mas entre outros padres, sacerdotes que vieram e fizeram isso. Então, a Constituição diz que é dever do Estado a questão da educação. Mas também, se a família não tiver como dever dela, as igrejas, eu digo em geral, quando eu cito a Igreja Católica... De uma forma geral, né? Tem que ter um interesse em comum. Porque no início foi ela quem desbravou. Então, a gente dê mérito a quem é de ter mérito, então, né? Aí, com essa oportunidade, aí, assim, foi me aguçando ainda mais, né? Então, o seu sonho de ser educadora, de ser pedagoga, nasceu dentro da igreja. Dentro da igreja. Vendo a igreja buscar a igreja sempre fez um trabalho social, né? Ela sempre fazia esse trabalho social, desde que eu me entendo por gente, que a gente frequentava. Então, a gente sempre via esses trabalhos sociais, voluntários, e eu me identifico muito com isso, sempre gostei muito. Então, eu sempre estava participando de catequese, sempre estava envolvida em algumas ações da comunidade. Sempre gostei muito. Atualmente, que eu não estou muito lá diretamente, mas sempre atuei, fiquei muitos anos, de 16 para 18 anos aí, continuamente, né, na catequese, dentro da minha comunidade. Então, assim, eu aprendi muito mesmo sobre a questão de organização, da parte pedagógica, pedagogia do amor, né? Então, os padres sempre falavam, a gente tem que, quando a gente se predispõe a ajudar alguém a caminhar, a adquirir um conhecimento organizado, a gente tem que primeiro ter amor, senão a gente não consegue avançar e não consegue que as pessoas entendam o que a gente quer ensinar. E por aí a gente foi. Quando foi já nos anos 90, né? A princípio foi construída uma comunidadezinha no sítio do meu pai, na linha mesmo, ele doou o terreno. Aí construiu-se uma escolinha. Como é que era o nome da linha lá? Linha 7. Linha 7. Município de São Francisco do Guaporé. Eu gosto disso, dessas referências. Então, aí ele cedeu espaço para construir a escola. Aí construiu a escola, a professora Neuza Tavares iniciou um trabalho lá nessa escola. Aí, posteriormente, veio eu para assumir nessa função. Também a Escola do Campo, que foi, assim, experiência única. Lá a gente foi convidada a trabalhar na formação dos nossos alunos da época, e lá a gente aprendeu a fazer de tudo. Então, a gente era merendeira, cozinheira, a zeladora, a cuidadora. Então, esse trabalho era um trabalho coletivo. E tinha muita participação das famílias. As famílias também sempre contribuíram muito para que isso desse certo. Então, para mim foi muito feliz e eu sempre gostei desse movimento. Para mim, a educação, ela não pode ser desassistida da família. A gente tem que trabalhar num contexto, numa formação junto, buscando as parcerias. A Escola Pereira e Cáceres, hoje, onde eu estou, eles compreendem de que eu estou falando hoje. Eu estou sempre em comunicação. Eu entro na sala, né? Entro na sala, converso, dialogo, tiro tempo para a gente conversar com os nossos jovens. E eu sempre exemplifico para eles o que é ser feliz, o que te faz feliz. Então, para a gente ser feliz, tem muitas situações da vida que a gente não pode se apegar dizendo que a gente não é feliz. Nós temos todos os dias motivos para ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que ser feliz onde a gente está, construindo o nosso caminho, transformando as nossas vidas e das pessoas que a gente ama. E daquelas pessoas que a gente propõe
a estar junto conosco, vivenciando no dia a dia. Bom, Marlene, a gente, claro, vai seguir com a história. A intenção é realmente não contar todo o livro para você depois adquirir o livro e ver o restante, as outras histórias. Mas, pegando o seu exemplo, e nós falamos sobre a questão do amor, é de se esperar que o amor da humanidade tenha se esfriado? Como que você enxerga? Eu estou falando porque a sociedade compartilhava mais no sofrimento, compartilhava mais. Tanto o vizinho naquela época era caça, matava, dava um pedacinho, se matava um porco, por exemplo, desse porco, eu diria, doméstico também, né? Quando matava até uma vaca ou um bezerro, era mais difícil mexer com gado, mas era bicho do mato, mas naquela época era autorizado, né? Deixar bem claro isso. Então, eu diria que, e quando se fazia uma escola, era tanto amor envolvido que juntava-se todo mundo para fazer. Hoje a gente não se vê mais essa ajuda mútua. Esse companheirismo, né? Eu acredito, assim, Josué, que a nossa sociedade no todo, ela tem passado por vários momentos também bem conflituosos. Deixa eu só mandar um abraço para Joana. Joana está assistindo a gente. Joana, um beijão para você. Tudo de bom. Joãozinho, beijo. Todo o pessoal aí assistindo a gente, tá? Obrigado pelo carinho. Mandou aqui, diz que sucesso. A Kátia também. Obrigada, Deus abraço para todos vocês. Então, eu acredito assim que a comunidade em si, no começo, quando a gente entra em uma região que estava ainda tudo no início, as pessoas se ajudam mais, a cultura da convivência é maior. E hoje a gente está numa situação muito complicada. O próprio sistema, o jeito com que as pessoas vivem, transformou muito, né? Mudou-se muito o estilo de vida da população. Porque aqueles lares estavam voltados de mães que estavam presentes sempre. Hoje, acredito que as mães têm que ficar muito fora do ambiente familiar, porque ela precisa trabalhar, tem uma outra cultura. O próprio sistema financeiro e econômico faz com que também se obrigue as famílias a ficarem mais distantes. A tecnologia, de certa forma, ela é muito boa, benéfica demais na vida humana, mas às vezes ela traz um isolamento também. Às vezes dentro da própria casa, né? Da própria casa, o isolamento, então não tem mais essa relação. O que eu vejo que está faltando? O fortalecimento das relações. As relações estão distantes. Está muito longe essas relações. O que está acontecendo? Às vezes, dentro do próprio ambiente familiar, essa relação está muito, assim... Fria. E a gente vivencia isso no nosso dia a dia como profissional. Principalmente nós que somos profissionais da educação. E agora, nesse momento de pós-pandemia, né? É um reflexo muito grande. E a gente está aí com todas as situações agora, desde o emocional até o financeiro, para a gente estar lidando, amparando, conversando, dialogando, tentando encontrar uma saída junto com as famílias, junto com os alunos. Então, o que aconteceu? Acredito eu que foi todo um sistema, né? Que foi mudando, e esse sistema mudando, a população automaticamente passou também um estilo de vida diferente, e com isso trouxe agora esse novo modelo de vivência, que a gente tem que aprender, trabalhar com ele para fortalecer as nossas relações. Então, mas agora eu vou aproveitar pedagogicamente, né, falar com a pedagoga, porque assim, existe uma cultura, claro que a cultura vai mudando, né? Sim. Até porque com essa mixigenação e tal, o pessoal vai mudando, um traz a cultura de um lugar, de outro, enfim, não tem uma cultura própria, né? Rondônia, principalmente. É diversificada a nossa cultura de Rondônia, né? Agora, eu lhe pergunto o seguinte, quando, nesse tempo em que a sociedade se reuniram lá, nos anos 90, década de 90, 80, sim, que não existia recurso suficiente para fazer uma educação de qualidade, não existia um aprimoramento de conhecimento, ferramenta para conhecimento de qualidade, mas existia já um ensino de qualidade. Com certeza. Um ensino de qualidade. Eu queria dizer, onde é que nós como geração, estamos, sim, se perdendo? No meio de tanta informação, hoje não se compara a informação dos anos 80. Então, com tanta informação hoje, e a gente não consegue ter a mesma qualidade
a mesma qualidade do ensino. Eu dou um exemplo. Os professores leigos, que era chamado no início, Sim. com a 4ª série, ele já podia dar aula e alfabetizar com qualidade os alunos. Hoje, não é todo aluno com 4ª série que consegue ler ou conjugar o verbo. Então, o que acontece? Mudou-se muito também, né, a visão sobre a questão de educação. Nós falávamos assim, o professor que tinha o nível de 8ª série, na época, trabalhava para alfabetizar os outros para até a 4ª série. Certo. No entanto, o que se era o exigir também? Qual que era a modalidade de ensino que a gente trabalhava? Então, naquele momento, era o domínio da linguagem, da leitura, da escrita, das 4 operações matemáticas, de uma forma... Que para mim a única coisa que tem futuro é essas 4 operações, tá? Me Então, perdoa. Não, mas tem muito mais além em volta. Eu sei que tem, eu estou brincando aqui de propósito. Então, mas é aí. Então, o modelo que era se cobrado também, organizado, o currículo daquela forma, era satisfatório. Então, satisfazia aquele momento econômico do país, satisfazia o meio social. Só que hoje, o que acontece? Com a expansão da tecnologia, então, as informações, elas são instantâneas. Nós estamos aqui agora, né? Falando para quantas mil pessoas? Ao mesmo tempo. São milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Muitos vão assimilar o que a gente está falando, conseguindo identificar o que nós estamos tratando, mas há pessoas também que falam assim, mas de que essa mulher está falando? Exatamente. De que essa mulher está falando? É muita informação, mas às vezes não está conseguindo fazer o que? Uma filtragem. Filtrar aquilo que é essencial. Né? Aí, aonde que a educação errou? A gente fala assim, meu Deus, aonde que a educação está errando? Por que não está avançando? Porque as exigências também passaram a ser outra. Nós não tínhamos avaliação externa, agora a gente tem. Nós não tínhamos um modelo de avaliação que a gente tem hoje. Avaliação, o professor preparava aquele conteúdo, trabalhava aquele conteúdo, fazia a avaliação e ele, até hoje, é ele que atribui a média, né? Lá junto com o aluno, diz que ele está apto a avançar para a série seguinte. Então, o que acontece? Naquele momento, aquele boletim que era feito ali e que era levado aos registros, né, acadêmicos, estava tudo certo. Hoje também se valida isso, porém de uma outra forma, com linguagem diferente, com novas exigências. Inclusive agora o currículo de Rondônia, acredito eu, que já vai ser adotada a informática, que não tinha, né, no currículo. Não tinha no currículo, né? Se trabalha a informática, mas não tem ela no currículo inserido. Então, o que acontece? Vão mudando. As exigências vão mudando. Quando você fala se trabalha, mas que demorou também chegar aos laboratórios nas escolas. Talvez agora já todas as escolas já tenham, né? Aí a escola mudou. A tecnologia oferece várias possibilidades de você aprender. A educação, ela ainda tem algumas resistências ainda. Isso é fato. A gente trabalha na educação, a gente percebe, às vezes a gente percebe que o aluno está se sentindo engessado, ele quer voar, ele quer ir. Mas às vezes... Tem mais liberdade. Está muito condensada ainda aquela prisão de ter que se trabalhar ali, naquele sentido. E de acordo com cada situação do município, né? Cada município, cada realidade é uma. O que a educação tem para oferecer naquele momento? Às vezes é aquilo ali que tem naquele momento. Mas o anseio do aluno é outro, é muito mais. E aí tem uns com QI mais avançado também. Mais né? avançado. Então, isso é considerado o quê? Para o aluno que vê aquilo assim como não está sendo interessante. Por quê? Porque ele tem informações, muitas. Às vezes ele não consegue nem assimilar todas a parte essencial que ele precisa, mas ele está ali o tempo todo com o aparelho, que dá as informações que ele quer, que ele não precisa pensar muito, né? E trabalhar hoje esse pensamento é o que está sendo um desafio para a gente, no contexto hoje da educação. Bom, deixa eu mandar mais abraço aqui, porque a nossa live está bombando até nos Estados Unidos. Ai, que tudo! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Caio, o Caio mais a Aline ligado com a gente. Beijo, a Amable amores. lá no São Francisco, falou sucesso para vocês. A Catiana também ligado e o Edinaldo Santos também mandou aqui. Tá bom, gente, se vocês for fazer alguma pergunta, fique à vontade também.
Você tocou num assunto agora, Marlene, importantíssimo, mas ao mesmo tempo, eu diria, perigoso. E aí, o assunto da liberdade. E eu digo que, não que eu acho que nós que deva viver numa prisão, que não é isso. Não, Mas eu não sei ainda se as escolas estão preparadas para darem a liberdade necessária para os alunos, principalmente aqueles que conseguem assimilar essa liberdade. E eu não sei como é que a escola está caminhando. Eu falo porque, querendo ou não, o mundo digital está aí, ele chegou. A rede social chegou, a tecnologia chegou e não tem volta. Então, eu diria, o que a escola... Você já me falou da questão da inclusão da próxima matéria, que é a questão da informática. Sim. Mas a informática em si é só o começo, porque nós estamos atrasados, né? Com certeza. Nós estamos atrasados. Nós estamos falando de informática numa época em que nós estamos falando que a rede social, por exemplo, né? A internet, no geral, é mais do que só a informática num computador. E o que a escola... Qual é a visão da escola nesse sentido, do que você tem ouvido no meio dos pedagogos, enfim? Então, deixa eu olhar para ali, que eu vou dizer para esse público que está assistindo. Uhum. Eu estou aqui me desafiando, né? Porque eu não me via diante de uma câmera falando para inúmeras pessoas. Então, é um desafio, é um momento de transformação para mim, enquanto profissional. Uhum. E eu tenho que estar disposta a fazer isso. Uhum. Eu preciso me superar, né? E também fazer essa análise desses dados que a gente recebe, dessas informações que a gente recebe no dia a dia. Aí, quando a gente fala como é que a escola está se preparando, a escola ela está se organizando, né? Às vezes gera assim, bastante conflitos ainda, gera conflitos entre profissionais, gera conflito da parte da comunidade, enfim. A liberdade gera conflito, né? Sim, porque a liberdade ela tem uma certa organização também. As pessoas às vezes não compreendem que a liberdade ela precisa ter uma organização até para a gente avançar. Para eu te ouvir, eu preciso ter essa liberdade de falar, mas eu também preciso te ouvir. Qual é o seu anseio, né? Verdade. Então, quando a gente fala dessa liberdade, a educação ela está num caminho, trabalhando para isso. Acredito eu que ainda vai levar um tempinho para estar lidando com essa situação de transformação na educação. E ela está à força mesmo. Ela está ainda assim no desafio. O aluno chegou, eu não quero isso, e vamos, e rever. Aí os técnicos estudam, professores. Hoje tem uma participação muito importante, né, nas formações de professores, que eu acredito que é de extrema importância a formação contínua dos professores, porque as informações elas acontecem todo dia. Nós estamos falando aqui, estamos falando de um assunto, e esse assunto ele vai trazer o quê? Uma reflexão. A gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo. Qual o resultado positivo está trazendo para a minha sociedade que eu estou inserida? Qual é a contribuição do que a gente está propondo para atender aquela clientela de alunos que vai estar nos gerenciando depois? Porque aquela população que serão os nossos futuros governantes, serão nossos futuros profissionais, que vai estar na parte técnica, que vai estar nos recursos humanos, e que legado a gente vai ter que estar implementando agora, melhorando, para que essa clientela lá na frente consiga também nos dar um retorno. Às vezes poderá ser um pouco mais difícil para a gente que já vai estar um pouco mais na idade, né? Digamos de 61, 80, não sei. Enfim, mas são necessários. É necessário. Novidades tem todo dia no mercado. Tecnologia, computador, isso já está do passado. Já não é mais só isso. Então, são muitas informações que precisam ser assimiladas, precisa refletir sobre elas. Se eu estou no mundo acadêmico, quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando, que legado essa formação vai deixar para esse estudante, porque ele dá importância para as coisas que acontecem do lado de fora da escola.
Porque o que está do lado de fora da escola, ele vem para dentro da escola. E esse que vem para dentro da escola é que precisa estar trabalhando intensamente. Então, eu acredito que esse desafio vai ser muito bom, está sendo, e com certeza para os professores está sendo muito mais. Bom, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ver, parabéns minha cunhada, você merece, muito top. Orgulhosa de você, mana, é a Fátima Fuentes. Obrigada. Eu falei Edinaldo, mas que estão me assistindo. O outro aqui é Inaldo. O João tá ligado, João Moraes, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Valeu, um abraço. Deixa eu ver aqui, rapaz, a Sil, de Fátima, falou, Marlene, uma profissional de referência. Eu não sei. Obrigada. Sil de Fátima. É isso mesmo. Obrigada, meus amigos. Vocês sabem o quanto que a gente trabalha e se esforça, né, para fazer o melhor. E o melhor para a gente tem que ser coletivo. Eu sempre falo para os meus colegas o quê? Qual é a referência que a gente pode ter de um amigo de trabalho? Se eu não estiver preocupada com o bem-estar de quem está ali ao nosso lado, onde nós passamos praticamente quase a vida toda, né, 80% da nossa vida no trabalho, e pouco tempo com a nossa família, então a gente precisa trabalhar muito bem esse ambiente, e eles têm assim feito lindamente, me ajudando nessa caminhada. E eu sou muito grata a Deus, a minha família, que a minha família é um presente na minha vida. Então tudo que eu vou trabalhar, que eu decido fazer, né, tenho a liberdade de decidir, graças a Deus. Estou namorando há 32 anos, costumo dizer para os meus amigos lá, né? Estou namorando há 32 anos, uma pessoa maravilhosa que sempre me apoiou em tudo. Então, isso faz com que a gente consiga também refletir, pensar e buscar melhoria. Buscar melhorar cada dia mais como pessoa. Porque se eu melhorar enquanto pessoa, se eu oferecer a você o melhor que eu tenho, a minha dedicação, o meu esforço com sinceridade, eu acredito que o resultado que eu posso esperar disso é bem melhor. Então, é isso que eu pretendo fazer durante todo esse processo. Bom, Marlene, a gente falando de liberdade, e eu sei que tem coisa que a gente talvez nem possa falar, mas eu digo, a intenção aqui não é citar qual escola ou quais escolas, e eu sei que é um desafio, é inegável o desafio dos educadores, e eu falo educadores no geral, porque tem o professor, tem o guarda, todo mundo, para poder manter a ordem em uma escola. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte: todo tempo teve quem gostasse de uma baderna e todo tempo teve alguém interessado em estudar. Com certeza. Dá a impressão que no nosso tempo não tinha isso. Tinha, todo tempo teve. Mas o que você percebe é que há uma ordem crescente disso, ou o percentual é o mesmo, e a forma de lidar melhorou, a forma de lidar com alguém que é indisciplinar da escola mudou, o mecanismo é o mesmo, o acirramento das leis ajudou, atrapalhou. Como é que você vê essa forma? Josué, eu vejo assim, no início do nosso trabalho de educação, quando eu comecei o percurso de professora, então eu percebi assim, a gente tinha aluno disciplinado, como se fala hoje, né? Mas aí, o que a gente fazia? A gente conversava com o pai, e ele falava pra gente assim, professora, aqui você é a autoridade. Mas assim, a gente já percebia no íntimo dele, que quando ele dizia assim, que você era a autoridade naquele momento, ele também estava incumbido da responsabilidade que ele tinha com a família, com o filho. Ele tinha autoridade sobre o filho, de verdade, de dizer assim, professora, que você é que decide. Mas automaticamente você percebia naquele momento que aquele pai dizia assim, eu sei o que eu vou fazer quando eu chegar em casa. Eu vou conversar, eu vou dialogar, enfim. Ou quando aquele tempo permitia bater, até dava umas varadinhas também, né? Eu falo aí, o tempo são outros. Então, é um processo que tinha da educação, né? Então, essa parceria, nesse sentido, então, geralmente, o que as crianças, elas tinham receio, né? Receio. Alguns casos, a gente não pode negar também, que em alguns casos era até excessivo, teve também situações de medo, muito medo. Hoje a gente escuta
inúmeras histórias que traz assim umas referências não tão agradáveis, né, em relação à formação. Então, o que acontece? Aquela educação que tinha com os lares, na família, não acredito que estava muito próximo, pode ser isso, né? Então, a gente não tinha muito esse desgaste na escola. Não se tornava algo desgastante na escola. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um horário, uma rotina. Então, eu vejo que a dificuldade hoje que tem das nossas crianças hoje, qual que é a diferença? O que mudou? Eu vejo que a rotina mudou muito. Porque nossas crianças, às vezes, elas não têm muita hora para dormir, né? Elas não têm assim, um comprometimento junto no ambiente familiar. Geralmente, uma criança com 9, 10 anos, às vezes, a gente observa que ele ainda não tem aquela responsabilidade de ter aquele cuidado com o corpo dele mesmo, de recolher um prato. Essas atividades que parece básica, né? Que são básicas, né? Mas que é o pilar, né? É o pilar da formação de rotina, dizer assim, olha, agora é a hora de dormir. Você tem um horário para ir para a escola, mas chegou da escola, olha, você tem essa tarefinha aqui para você ajudar a gente na família, porque a casa não é da mãe, a casa não é do pai, a casa é da família. A família mora lá, o filho está lá. Ou mora com a avó, mora com o tio, ou mora com alguém, mas é aquela família. Não importa qual é a família. Ou seja, os pais também estão errando nesses princípios básicos, né? Então, eu acredito que precisa fortalecer essa relação aí. No início você falou sobre a questão não só da rede social, mas que está faltando essa comunicação, com a família geral. Porque criar rotina para a família, o que acontece? Na escola, a gente tem uma rotina. Quando é que a gente tem problema com o aluno na escola? Deixa eu explicar para você uma das situações mais rotineiras na escola. Quando ele está meio, assim, uma fase de 12, 13, 14 anos, ele não quer estar diante do professor para compartilhar o aprendizado, ouvir a orientação do professor. Tem dificuldade de estar dentro de uma sala de aula, digamos ali, 1 hora por aula, em média, né? Muda-se de outra disciplina, ele tem essa dificuldade. Por que ele tem essa dificuldade de ficar 1 hora ali para ele aprender algo que é algo que ele pode estar perguntando, que ele pode trocar experiência com o professor, que ele pode tirar uma dúvida, e ele tem essa dificuldade, né? Enquanto se ele estiver lá no outro ambiente externo, digamos assim, para fazer qualquer uma outra atividade, ele fica 2, 3, 4 horas. Ou por que é menos interessante o professor falando ali, explicando corpo a corpo, e ele prefere ficar no aparelho de celular? Então, o que mudou? A rotina, eu vejo que essa rotina, ela está precisando muito de fortalecer essa relação, conversar, a família conversar. Olha, você precisa ter limites. Quando tem um horário para estudar, quem frequenta a igreja tem o momento de ir para a igreja, quando vai para diversão. Que ajuda muito, né? As igrejas, seja independente de qual religião. De qualquer instituição religiosa, né? Eu sou cristã, mas eu respeito a decisão, né, de cada cristão, de cada ser. Mas ter um grupo ali religioso ajuda agora, também. As pessoas que têm uma convivência, uma vivência religiosa, que tem uma conduta, facilita. Por quê? Porque ele tem um certo equilíbrio. Ele consegue ouvir, ele não tem muita dificuldade de ouvir. Mas há casos e casos, mas na maioria das vezes é assim. E outras, quando é as crianças pequenas, assim, uma falta de inquietude, né? O que acontece? Será que todo mundo tem problema, né? Aí fica assim, hoje uma situação, né? Eu vou dizer para meus colegas que estão aqui assistindo, é uma preocupação para os professores que estão aí na base, e acredito eu que também do segundo segmento. O que está acontecendo com as nossas crianças, que elas estão inquietas? Ansiosas por tudo. Quer tudo para ontem, né? Então, acredito que se a gente fortalecer essa relação com a família trabalhar essa questão de conduta, vai ajudar bastante, até para a vida futura dele. Falar em futuro, a gente já vai falar sobre o futuro, como a pedagogia está trabalhando, como os pedagogos estão trabalhando, a questão dos sonhos. Eu digo por quê?
porque os professores, principalmente a minha época, parece que não tem muito tempo, mas tem um tempinho já, não vou revelar a idade, mas eles trabalhavam muito a questão dos sonhos. E a gente viu na prática muitos dessas pessoas vencerem e muitos deles testemunharem que foi o professor que incentivou em tal área, foi o professor que incentivou. Mas antes, deixa eu mandar mais abraços, que o pessoal tão... Ai, que Olha, tudo! Aparecida Maria Gomes de Paula falou: parabéns, meus Obrigada. parabéns, comadre. Você é Obrigada, grande comadre. profissional. Te admiro o seu trabalho. A Dejoana mandou aqui de novo. Eita Deus, eita glória. Meu genro e minha nora, vocês são top. Amo obrigada. vocês, muito sucesso. Abraço. Deixa eu ver quem mais. A Aline mandou aqui. Quanto orgulho de uma mulher que sempre batalhou e nunca desistiu dos seus sonhos. Embora já tentaram parar por várias vezes, referência de um excelente profissional e mãe. Aí isso é o Caio e a Aline, acho que a Aline obrigada. mandou. A Aline está tão distante. A Maria Aparecida Machado de Faria falou: parabéns, lindo trabalho. A Jennifer, Jennifer? Jennifer Pereira falou assim: essa é minha tia, que orgulho. A Iraciene Cordeiro Alves falou assim: Marlene, você é eficiente no que faz, meus parabéns. Manda um abraço a Iraciene. Obrigada. O Rubão também, o Dinho, toda a família aí, um grande abraço aí, né? Eu agradeço, assim, a audiência, né, de todos vocês, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, as que vão assistir depois, que vai ficar aí no site para assistirem, né? E compartilhar a vida, compartilhar a história, eu acredito que é um caminho para todos nós se fortalecer e transformar a nossa vida, né? Como é que a gente transforma a vida? Transformando a nossa vida, dando ênfase àquilo que a gente gosta de fazer. Eu gosto de ser professora, eu gosto de ser gestora da minha escola, que eu estou hoje, né? Eu decidi entrar, né, nesse barco junto com o meu colega Odinei Boni. Ele é o meu vice-diretor, né? E todos os meus colegas da escola Pereira e Cáceres. Então, eles me fortaleceram muito, falaram: não, vai ser muito bom, você vai nos ajudar bastante. E eu fiquei assim com um pouquinho o pé atrás, porque são experiências de vida da educação. Eu tenho uma vivência muito boa, mas também a gente tem as vivências amargas, né? Sim. A gente tem as vivências amargas. Às vezes não depende só da gente, nós estamos num mundo que são rodeados de pessoas. Então, há pessoas que torcem para a gente, há pessoas que não torcem para a gente ser feliz. Mas, de qualquer forma, para as pessoas que torcem, eu fico muito feliz e gratidão a Deus. E para aquelas que não torcem também, que se sintam amadas e abraçadas por mim. Porque para mim, a felicidade é viver. E cada dia é uma oportunidade que eu tenho de viver melhor. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Magno Melissa Souza, grande profissional. A Marlene é maravilhosa. A Sandra Costa colocou assim: obrigada. Olha, Marlene, você é top nesse trabalho, parabéns, minha amiga. E é muito gostoso o reconhecimento, né, do trabalho. Eu acredito que Deus me premiou com tudo. Eu sou uma mulher realizada pela família que eu tenho. Eu tenho uns vizinhos, assim, fantásticos. Meus vizinhos são 1000 para mim. Né? Mas é que você faz isso. Porque meus vizinhos, eles são 1000. Meus vizinhos, todo tempo, eles são maravilhosos. E eu tenho uma vivência de comunidade. Eu venho de comunidade. Eu sou uma pessoa que fui envolvida muitos anos em associação de produtores rurais. Eu tenho uma vivência disso. Cooperativa, né? Então, eu sou de pessoas de comunidade. Então, o que acontece? Quando a gente é de comunidade, de vivência, de relações, de estar próximo, então a gente tem uma preocupação, um cuidado um com o outro, né? E esse cuidar um do outro, eu levo ele para dentro do meu trabalho. Eu faço isso lá no meu trabalho, eu tenho essa preocupação de cuidar um do outro. Então, quando eu fui escrever meu livro, o meu capítulo, né? Eu sou coautora desse projeto. É um projeto lindo, maravilhoso, tem várias histórias, são histórias que inspiram. O que é inspirar alguém? Né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. O que é inspirar alguém? Inspirar alguém, eu preciso saber qual é o caminho que eu estou percorrendo até aqui. Reconhecer onde foi que eu andei, os passos que eu dei para estar aqui. Né?
Então, isso assim me fortalece muito. Sou muito confiante em Deus. Sou, assim, grata a Deus todo o tempo, todo momento da minha vida. Então, assim, inspirar é só um momento que você tem de enquanto você possui a vida que Deus te premiou, você contribuir com o outro. Com o próximo. Né? Se você não contribuir com o outro, com aquilo que você é capaz de fazer, qual é a finalidade de viver? Verdade. Né? Então, eu penso desta forma e eu sou muito grata. Atualmente estou aí numa outra formação, muito para agregar, né? Nessa minha produção do capítulo do livro. Eu estou muito feliz, que eu estou com uma mentora, Ana Sueli. Ela está me auxiliando também muito na minha formação como gente. Abrir a minha mente, observar, analisar, fazer essas análises com as pessoas que estão ali ao meu redor. Marlene, agora, tem um ponto que você tocou aqui, que também é importante dizer ao povo que está em casa, é que muita gente tenta ser bom sozinho. Sozinho a gente não então, vai ganhar, né? Eu estou falando porque você destacou que alguém, um profissional, que está ajudando você a se tornar um ser humano melhor. Ou seja, é possível melhorar todo dia, né? Com certeza. Agora, para isso, você tem que ir contando com pessoas do bem que você agregue. Buscar, eu não diria buscar ajuda, mas eu diria buscar algo de bom que tem outra pessoa para a gente. E eu falo porque o professor, nós falamos sobre o professor, sim, que participa diretamente do sonho de um aluno. Às vezes influencia até na área profissional. Você percebe que ele tem uma tendência para a área da saúde, ele tem uma tendência para a área da pedagogia. O professor é um dos, talvez que antes dos pais, consegue perceber que é mais para a área da engenharia. Então, eu digo que antigamente, eu falo antigamente, eu estava na sala, já ouvia mais o professor tocar isso, mas hoje ainda tem essa preocupação na área da pedagogia de influenciar, falando de inspirar, mas de influenciar esse aluno, eu diria dar destino a ele, porque dizer, olha, o teu caminho está mais provável por aqui. A educação, a pedagogia hoje tem essa preocupação, tem essa visão. Os professores ainda trabalham esse pensamento, né? Essa filosofia, que é uma filosofia de vida. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente tem as nossas reuniões pedagógicas, a gente tem assim, as discussões entre profissionais, debates sobre esses assuntos, e aí eles sempre já traz a luz para, olha, eu estou na tal turma, tem um tal aluno que ele tem uma afinidade com isso, ele tem uma espontaneidade para falar sobre esse assunto, ele consegue fazer determinada situação, enfim. Os professores hoje, eles também já trabalham com esse estímulo, tá? Então, assim, pelo menos assim, os que eu tenho vivido, as minhas experiências que eu tenho vivido junto com meus colegas, onde eu estou envolvida ali, eu sempre vejo os meus companheiros de trabalho sempre tá potencializando isso. Você identifica, a gente tem muitos jovens da nossa região hoje que tem uma afinidade com a tecnologia, com a informática, com mídias. Então, assim, falta oportunidade para eles. Se eles tivessem uma oportunidade, eles estão muito jovens aí, com 12, 13 anos, mas seriam jovens com 18 anos, estavam profissionais. Por quê? Porque tem condições, tem capacidade, tem gabarito para isso, para avançar, para ir longe. E a gente também que consegue de primeira hora perceber isso. Então, os professores, eles já conseguem fazer essas análises. Eles conseguem ter essa visibilidade, porque ele tem uma relação, uma vivência diariamente com aquelas turmas. Então, a gente tem ali aluno que são artistas, adora a área da arte, né? Nós temos alunos que têm uma afinidade muito grande com dança, a parte da dança, enfim. Então, são habilidades que, às vezes, você querer que ele se torne algo, você tem que fazer isso porque essa que tem a oportunidade. Mas eu acredito que a gente não pode também desestimular o sonho, você tem que agregar mais informações, ajudar a encontrar caminhos, né?
Os professores hoje, acredito que a maioria do que a gente está trabalhando, o tempo todo está observando, tem abrido essas portas. Olha, vamos procurar isso, ajuda a procurar cursos voltados àquela área. Então, a gente viu que o grau de interesse deles também passa a ser outro. Então, são experiências. A educação é tudo de bom. Verdade. Deixa eu mandar um abraço para o Cássio, ele que é secretário de Planejamento na cidade de Alvorada. O secretário de Fazenda falou, muito bom, Josué, gostei do tema. Obrigada. Do tema. O Cláudio Lopes, o Cláudio Mecânico, também ligado com a gente. Obrigado. O Douglas, também falando aqui. Deixa eu ver aqui, mas tem muita gente participando, né? Alguém pediu para aumentar o som. O Johnny também mandou aqui. O Edinho, ele também está participando. Edinho lá da Autopeça, também Alvorada Oeste, participando com a gente. Obrigada. Bom, a todo esse pessoal. Agora, tem uma outra situação que eu gostaria de saber também, Marlene, que você nos falasse dos desafios. Eu tenho que falar do desafio. E aí eu digo que é uma live que vai servir para vários pais do Brasil inteiro, também para os profissionais saber da dificuldade que é da educação, aqueles que certamente da educação já sabem. Nós estamos falando de desafio. Antigamente, embora fosse tratado os alunos, eu diria, numa única sala, né? Era muito seriada, né? Muito seriada, já tinha as dificuldades próprias. Só que hoje nós temos outras dificuldades, que é a parte da inclusão. Eu diria, eu estou lhe perguntando de forma pedagógica, como é que as escolas, os profissionais estão lidando com esse desafio? E eu estou falando que é um desafio, um exemplo prático de autismo. Então, o autismo, ele deveria ter um tratamento especial, não pelo fato de não incluir, mas eu digo que um tratamento, uma sala especial, um tratamento especial, e até se descobrir que grau de autismo uma pessoa tem, ele sofre muito para poder interagir com os outros. E eu queria saber como é que as escolas, os pedagogos estão fazendo para diferenciar, para saber quando que esse aluno ele não deve estudar junto com aquele grupo ali, mas ele deve ter um tratamento especial, porque ele é uma pessoa especial. Como é que vocês fazem para fazer essa triagem? Então, a nossa escola... eu estou me referindo bastante à minha escola, porque é uma vivência que eu tenho cotidiana. Certo. Mas eu acredito que o que eu vou mencionar aqui para a área da educação, ela é bem ampla, né? É um desafio para as escolas muito grande. Por quê? Porque primeiro a gente tem, no primeiro momento, alguns casos a gente não sabe, não foi identificado que tem essa criança que tem essa limitação, né? Essa deficiência, digamos assim. E aí o que acontece? Aí acaba dificultando. Alguns casos a família também não tem conhecimento. Verdade. Não tem conhecimento. Aí por a família também não ter o conhecimento para estar lidando com essa situação, que vem para a escola. E a escola trabalha geralmente com um grupo muito reduzido de profissionais. A escola... ela geralmente já tem seu quadro de funcionário muito limitado, tá? Então, é um desafio muito grande. E aí, os professores, realmente, eles se viram em mil. Eu já passei por essa experiência. Tá aí o desafio que eu digo, porque não tem quadro suficiente para atender, não tem sala suficiente para atender demanda. Geralmente, o espaço físico que tem, não tem um espaço, você poderia montar uma sala, digamos, multifuncional. Sim. A sala multifuncional... ela é uma sala pedagogicamente preparada para receber esses alunos e para também ter esse profissional lá. E muitas vezes as escolas ainda não disponibilizam ainda desse recurso. Mas o que tem acontecido hoje, né? Pelo menos no município de São Francisco, este ano aconteceu uma contratação de cuidadoras na sala, que para a gente foi assim, uma luva. Eu quero muito agradecer, né? Bastante ao prefeito Tinoco, ao vice-prefeito Jaime, ao secretário de Educação, dia eu quero Márcio, sentar com o senhor, tá? Você falar também de outras prefeituras do município, tá? Aqui, o nosso podcast,
não tem problema partidário, A, B ou C. Eu não quero saber. Eu quero saber das ações do seu município, desejar todo sucesso do Mundo São Francisco do Guaporé. O nosso parabéns aqui por essa atitude aqui que a Marlene está testemunhando aqui. Então, e agradecer, né, as pessoas que estão lá envolvidas e se preocuparam com essa situação. Uhum. Lá de Tinoco, o vice lá é o Jaime, né? Jaime, um abraço, Tinoco, Jaime também. E o Jaime, o vice-prefeito, o Márcio, né? O Márcio, nosso secretário de Educação. E ele foi bem, assim, incisivo nisso. Eu achei muito bonito, muito linda a parte dele nesse sentido. Ou seja, as administração pública abrindo os olhos para esse público. Abrindo os olhos para uma realidade que não tem como a gente mais fazer de conta que não está acontecendo. Né? Certo. É uma situação real e muito grande. É uma situação muito grande. Então, assim, houve-se essa preocupação, eu fico muito feliz, a Câmara de Vereadores que aprovou, né? Certo. Um abraço a todos os nobres vereadores aí de São Francisco. Lá que aprovaram, né, por unanimidade lá esse projeto de lei que veio trazer esse benefício para os nossos alunos. Porque o professor tem 2, 3 alunos, nós temos sala que tem 3 alunos, né? E o professor só para lidar com a situação. Então, ele já tem planejamentos para aquela turma do regular, ele tem planejamentos específicos para aquele aluno, né? E prepara também as atividades pedagógicas, orientada ali, também junto com a coordenação pedagógica do município, junto com a coordenação pedagógica da escola, né? Lá nós temos a nossa Cida, que é orientadora, a professora Cida. Obrigada, Cida, que está assistindo. Abraço, Cida. Sandro, que é o nosso supervisor pedagógico lá da escola. Então, a Aparecida Maria Gomes, que tá com a gente aqui. Será que mandou parabéns aqui para Marlene? E para o Dunga. A outra mandou parabéns aqui é Marta Eliane. Eliane. Obrigada. Parabéns, minha mana, te admiro muito, você merece. Então, aí esses desafios nossos lá está sendo bem para nós e para o Brasil inteiro, que eu acredito que no Brasil inteiro tem essa realidade. Porque, na verdade, antigamente não diagnosticava, então ninguém sabia. E, às vezes, era até, assim, em alguns casos, que eu cheguei a conhecer, né? Crianças que hoje a gente está lá dentro do nosso ambiente escolar, que convive, que trabalha com a gente, que desenvolve, né, bem, graças a Deus. Se fosse há alguns anos atrás, não estaria nem no ambiente escolar. Ficaria até afastado do meio social. Então, a inclusão, inclusive até as monitoras de ônibus, lá um abraço para elas, criaram aí uma camiseta, né? Para fazer Eu Aprendo com Você e Você Aprende Comigo. É a camiseta da inclusão da nossa escola. Então, isso é muito fantástico, é muito bom. E esse desafio para nós está sendo constante. Ele não foi vencido, não. É todos os dias, mas nós estamos aí no processo de aprendizagem para estar lidando com essas situações, contando sempre com as famílias, né? Que aqui e ali a gente recebe algumas famílias para estar nos ajudando e a gente fica muito feliz quando acontece essa relação. Mas eu acredito que nós vamos avançar muito. Nós começamos bem esse ano, tendo essas cuidadoras para estar nos ajudando, estar nos amparando, porque a gente sabe que a criança que é autista, a gente não tem só o autismo dentro da escola, nós temos vários tipos de deficiência, limitações físicas, que dependem de acompanhamento para ir ao banheiro, para ir fazer uma higienização. Então, a escola, ela está hoje repleta de um serviço social completo. Isso é bom. Entendeu? Ela está hoje fazendo um trabalho muito amplo, ela não está mais só no conhecimento sistematizado, mas ela também está trabalhando com a situação de acolhida, de recebimento, de amparar, de ajudar. Olha, procura um profissional assim, ajudar a família, orientar a família. Então, assim, nós estamos avançando. Está sendo bem difícil, mas a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser. Bom, a gente percebe, Marlene, pelo que você diz, que as dificuldades do passado não existem mais, ou seja, aquela limitação do passado. O que existe é outras limitações, diferente, porque o ambiente modificou, a orientação pedagógica mudou sobre a parte administrativa, né? Teve algumas mudanças nesse sentido. Mas o combustível para qualquer professor, independente se é na área infantil, médio ou faculdade, ou seja, superior, é o amor
pela profissão, pelo trabalho que faz. Você acha que esse ainda é o divisor de água ainda? Eu acredito nisso. Por quê? Porque não adianta ter ferramenta boa se não tiver amor. Se você tiver, por exemplo, você tem uma sala equipada, viu, Josué? Eu vou falar olhando aqui para os meus colegas. A gente tem uma sala equipada, um investimento grande em espaço físico, enfim. E você não tiver dedicação e amor pelo aquele trabalho que você faz, a gente precisa do recurso financeiro, o salário. É uma briga constante, a gente tem, vocês têm acompanhado em rede social, quando aconteceu a questão do piso salarial, há aqueles que concordam, aqueles que não concordam, aqueles que nem todos os municípios colocaram ainda, então, né? Mas a luta já está aí, já foi aprovada. E está avançando. A gente tem que melhorar. Por quê? Porque o professor, qual que é a diferença? A gente sempre utiliza esse termo. Qual que é a diferença do professor que atende 25, 30, 40 alunos, tem sala com 40 alunos, dentro de uma sala 4 horas, trabalhando, coordenando aquela turma, ajudando ele a avançar, encontrar um caminho para a vida toda. Por que esse professor tem que ganhar, ter um salário diante daquele trabalho que ele faz? Um salário tão mísero, digamos assim, para, digamos, um profissional da área de saúde. Qual é a diferença? Ou da segurança, né? Ou da segurança. Se para um profissional da educação, é 5 anos, meu amigo, de banco de escola. É 5 anos, fora os cursinhos externos, fora as pós-graduação, fora de doutorado, mestrado, enfim. Então, o professor, ele estuda constantemente. Ele não vai lá e faz a graduação e ponto. Não, o estudo dele é constantemente. Então, ele precisa ser valorizado financeiramente. E aí, esse financeiramente vai fazer com que ele dê o quê? O conforto, a subsistência bacana para aquela família que ele constitui. Porque ele também é um ser humano. Ele também tem todo pai de família, uma mãe de família, tem um lar. Ele tem uma casa, ele tem filhos. Ele também tem uma outra vida que ele precisa dar também esse suporte. E essa família que está lá no ambiente também depende daquele trabalho dele. E por mais amor que ele tenha pela causa, e com uma boa remuneração, ele vai ficar muito mais motivado, né? Motivado, ele vai ter uma motivação melhor, ele vai procurar estar atualizado, né? Então, isso vai fazer a diferença aonde? Na formação de quantas pessoas? Quantos alunos passam na mão dele? Deixa eu mandar um abraço aqui. A Sônia, deve ser Sônia Aparecida. Sônia AP, ela falou parabéns, que Deus te abençoe. Essa Sônia aqui. Obrigada. A Michele Melo falou, meus parabéns, Marlene, merecedora de tudo isso. Deixa eu ver quem é aqui mais. Evelyn Pereira, que orgulho, minha tia, te amo. Parabéns, Evelyn Pereira. Valeu, Evelyn. Tem tantas pessoas participando com a gente aqui, e Marlene, não sei se você acredita que nós tínhamos falado que a gente ia fazer aproximadamente 1 hora, e se eu falar para você que já deu 1 hora e 3 minutos e a gente estamos por aqui, claro que já partindo para o encerramento. Com certeza. Para o encerramento, mas foi um papo agradabilíssimo e eu diria que é o primeiro de muitos. Eu digo por quê? Com certeza. Porque eu ainda quero muito explorar esse tema, educação, e principalmente com pessoas, Marlene, igual você, que na prática viveu na pele o tempo que a comunidade é quem fazia a escola, não o governo, assim, o governo deu só o suporte, e hoje está vendo os outros desafios. Então, não dá para descartar a experiência de vida que você tem na área da pedagogia. Sei que tem sonhos maiores e a gente, você que incentivou tanta pessoa a sonhar, então saiba que aqui tem um entusiasta que vai desejar também que você realize todos os seus sonhos, né? Obrigada. Todos os seus sonhos. Nossa audiência em alta hoje aqui e eu creio que os próximos vai ser mais ainda, porque a gente anunciou em cima da hora, né? Tem que deixar um pouquinho para cada vez, né? Mas então, eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, por esse espaço maravilhoso, onde eu possa hoje estar contando um pouquinho da minha história, né? Aqui, compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer a audiência de todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Um abraço.
Fico muito feliz, gratidão, né? Sempre. E Rondônia por dentro, eu gostei muito desse tema. Nós estamos não tão distante, né? Nós estamos distante em espaço físico, talvez, verdade. Mas nós estamos conectados com o mundo. Então, São Francisco do Guaporé tem muitos profissionais brilhantes. São Francisco do Guaporé tem um potencial muito grande de pessoas sonhadoras, mas com o pé no chão, né? E eu agradeço muito você, agradeço toda a oportunidade que você tem me concedido aqui junto, me ajudando eu colocar um pouquinho, né? Uma coisa é você viver a história, outra coisa é você contar a história sem ter vivido. É verdade. Então, isso faz uma diferença. Então, inspirar alguém, você tem que ter uma história real para contar, para que as pessoas se sintam fortalecidas. Não a história do livro, só o livro por em si. O livro, ele é uma ferramenta de busca, mas a gente precisa viver essas histórias para que as pessoas também possam se qualificar diante delas, né? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo, agradeço aqui o espaço do Rondônia por dentro, tá? E na próxima vez nós vamos estar falando mais um pouquinho, degustando mais de algumas experiências. Bom, gente, eu falei aqui com a Marlene, ela eu passei toda a ficha técnica, a professora Marlene, ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão, orientação e supervisão escolar, especialista em docência do ensino superior, especialista em psicopedagogia clínica institucional, é estudante de mestrado pela Universidade em Iberoamérica do Paraguai. Tem experiência aqui como formação local no programa de formação de professores e alfabetizadores. E está participando, que nós acabamos de falar aqui, do projeto Professores que Inspiram, pela editora Masalt. Eu quero dizer a todos da editora Masalt que parabéns pelo trabalho, que quero um dia poder contar mais histórias, não só desse livro, mas de outros livros também, que vão inspirar pessoas. A atitude louvável. A Marlene é sempre a nossa convidada aqui. Eu quero desejar toda a sorte do mundo a você, à família, e dizer que, se Deus quiser, logo em breve a gente vai estar nos reencontrando aqui ou em outro estúdio, né? Mas sabendo que é no Rondônia por Dentro. Obrigado, viu, Marlene? Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz e gratidão sempre. E vou estar compartilhando com vocês, quando ele sair em publicação, vou compartilhar com os colegas aqui, para eles degustar da minha história e conhecer a história de outros colegas que estão participando do projeto. Quando publicar, nós faremos outra dessa aqui, outro podcast obrigada. Dessa para falar do lançamento. Gente querida, um beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até.